Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje nós iremos tratar do assunto capilaridade. Vocês já ouviram falar de capilaridade? Vocês sabem o que é capilaridade? Pois bem, a capilaridade é um fenômeno que está presente no nosso dia a dia e muitas vezes nós nem nos damos conta da importância deste fenômeno. Tá? Um exemplo, quando nós acabamos de tomar um banho e vamos nos enxugar com a toalha, esse processo de secagem que a toalha promove no seu corpo se dá graças ao processo de capilaridade da água saindo da sua pele e indo direto para as fibras de algodão desta toalha. Uma outra situação, pessoal, na construção de uma obra, é comum o tratamento de uma fundação das vigas baldrames com hidrorrepelente que fará com que futuramente a água não venha se infiltrar e seguir por capilaridade, comprometendo futuramente assim, a qualidade e a segurança também da sua obra. Uma outra situação, se você está em um laboratório e você está preparando uma lâmina, algumas vezes é comum a gente colocar um pouco mais de água, um pouco mais de uma solução aquosa contendo um corante, e para não acontecer aquela bagunça na objetiva do microscópio, é comum que a gente utilize um pedacinho de papel, na verdade um lenço de papel, para absorver o excesso de líquido daquela lâmina através do fenômeno de capilaridade. Uma outra situação, mais aplicada à questão da fisiologia das plantas. A própria infiltração da água da chuva entre as partículas do solo, as partículas de argila, de silt e de areia, ocorrem por meio do fenômeno de capilaridade. E essa água também fica retida ali entre essas partículas, em espaços do solo chamado de macroporos, por meio do fenômeno de capilaridade. Tá? A questão também da própria evaporação da água de um solo em um dia seco e quente, em que essa água mais presente nos estratos superiores do solo, ela evapora para o ambiente externo. Esse extrato superior que vai se tornando mais seco, ele acaba atraindo, ou puxando a água dos estratos mais inferiores, mais úmidos, por meio do fenômeno de capilaridade também. A própria questão da retenção da água na estrutura dos elementos condutores xilemáticos e a distribuição desta água dos elementos xilemáticos para todo o corpo da planta também acontece através do fenômeno de capilaridade, em função da natureza química das paredes dos elementos condutores que nós iremos tratar mais adiante. Vamos falar um pouco mais a esse respeito. Portanto, pessoal, capilaridade é o nome que nós damos ao trabalho de deslocamento da água sobre a superfície de um determinado meio físico, um meio que possui as características químicas adequadas para a interação com as moléculas de água. A capilaridade, então, ela resulta no deslocamento de uma determinada quantidade da água por meio da realização de um trabalho. Trabalho, por definição, na física, é igual a força vezes deslocamento. Então, quando nós consideramos, por exemplo, a subida ou a ascensão vertical da água dentro de um tubo capilar de vidro colocado dentro de um becker contendo água, de forma que o nível da coluna de água dentro do tubo de vidro fica acima do nível da água que está no becker, naturalmente esse deslocamento da água aconteceu contra a força da gravidade. E esta coluna de água está sujeita a uma pressão hidrostática. Então a manutenção dessa coluna de água acima da água que está no nível ali da água do becker, resulta naturalmente de um trabalho realizado pelo fenômeno de capilaridade. Como o trabalho é igual a força vezes deslocamento, nós temos aí que colocar a definição de força dentro do fenômeno, da manifestação do fenômeno de capilaridade. E a força que resulta no fenômeno de capilaridade, na verdade, ela é resultante de outras três forças, tá? São as forças de adesão, as forças de coesão e a tensão superficial. A adesão, as forças de adesão representam a interação eletrostática da água com a parede, com a superfície do recipiente que a contém.
Então, no caso do tubo capilar de vidro, né, colocado dentro de um becker contendo água até uma certa altura, e essa água se desloca dentro desse tubo de vidro, as forças de adesão que estão envolvidas ali naquela interação são as adesões das moléculas de água com os silicatos da parede do tubo de vidro. Tá? Os silicatos possuem cargas residuais negativas e isso promove a interação com os momentos dipolares positivos voltados para os vértices dos hidrogênios das moléculas de água. A outra força são as forças de coesão. As forças de coesão representam as interações intramoleculares das moléculas de água. Então são as forças de atração de das moléculas de água umas pelas outras, e essas forças de coesão estão representadas, né, pelas ligações de hidrogênio. Tá? Nós sabemos que a água ela é um dipolo permanente, então ela possui dois polos permanentemente imantados, né? Um polo positivo voltado para o lado dos hidrogênios e um polo negativo voltado para a face do oxigênio. Então as moléculas de água funcionam como microímãs, sendo que uma molécula acaba atraindo a outra molécula para próximo de si, né? Estabelecendo ali uma distância de equilíbrio, de repulsão e atração, né? E essa distância ela representa as ligações de hidrogênio, né? São as ligações não moleculares, não covalentes, mais fortes da física, né? Da química, aliás. Tá? E a terceira força é a tensão superficial. A tensão superficial representa as interações intramoleculares das moléculas de água uma com as outras, justamente daquelas moléculas de água que estão na interface líquido-ar, né? Dentro de um tubo de vidro, por exemplo. Então, graças à tensão superficial, as moléculas de água, a coluna de água, ela acaba conseguindo suportar ou tolerar a pressão atmosférica, evitando com que a superfície do líquido, né, colabe ou colapse. Essa videoaula prática de hoje sobre capilaridade tem dois objetivos específicos. O primeiro objetivo é demonstrar para vocês a relação entre a intensidade da ocorrência do fenômeno de capilaridade com as dimensões internas de um tubo de vidro capilar. E o segundo objetivo específico é relacionar o fenômeno de capilaridade com a movimentação de água que acontece nos solos e nos tecidos vegetais. Então, nos experimentos que nós conduzimos, nós utilizamos como material tubos de vidro com diferentes diâmetros internos, tanto pipetas, quanto também utilizamos tubos capilares de vidro. Nós utilizamos também um becker contendo água destilada, que é uma água com grau de pureza maior, né? E portanto sem interferentes químicos que possam eventualmente afetar no fenômeno de capilaridade. Nós também utilizamos água, becker contendo água destilada e um corante bem diluído, né? No caso nós utilizamos óleo de metileno, e nós também utilizamos uma amostra de solo arenoso para demonstrar para vocês a ocorrência de capilaridade ascendente em um solo. Então, ok, pessoal, nós vamos então agora passar para a parte dos resultados dos experimentos que nós fizemos. Então, aqui nessa primeira figura, nós podemos ver que uma pipeta de 10 ml foi inserida dentro de um becker contendo água destilada, e nós podemos aqui observar uma pequena elevação da coluna de líquido dentro da pipeta a um nível acima daquele da água que se encontra no becker. E podemos também observar a formação de um menisco bastante discreto nesta situação. Outra situação, pessoal, nós introduzimos uma pipeta de 5 ml no mesmo becker contendo água destilada, e aqui nós podemos observar que ocorreu uma maior elevação da coluna de água dentro desta pipeta de 5 ml. Né? Essa pipeta possui um diâmetro interno menor do que a pipeta de 10 ml, né? E, portanto,
Quando nós reduzimos o diâmetro interno, nós acabamos aumentando a superfície de contato do vidro com a água. Então nós podemos aqui observar que ocorreu uma elevação ligeiramente maior do que aquela que aconteceu na situação com a pipeta de 10 ml. Pessoal, aqui a gente mostra para vocês o que aconteceu então com a pipeta de 2 ml. Aqui está bem mais evidente, né, a elevação da coluna de água dentro da pipeta de 2 ml. Está a uma altura considerável. Também está bem nítida aqui a formação do menisco. Bem, nesta outra situação nós temos a introdução da pipeta de 1 ml dentro do becker contendo água destilada, e o que a gente observa é uma elevação da coluna de água dentro desta pipeta ligeiramente maior que aquela que aconteceu dentro da pipeta de 2 ml. Bom, em geral o que nós temos visto é que a redução do diâmetro interno do tubo de vidro tem ocasionado o aumento da superfície de contato do vidro com a água. Como as forças de adesão dependem, logicamente, da adesão da água com o vidro, se nós estamos aumentando a superfície de contato do vidro com a água, obviamente a magnitude da intensidade das forças de adesão também está aumentando. E isso está contribuindo para a elevação do nível de água dentro da pipeta. Pessoal, aqui nessa situação mostrada, nós trocamos o becker, né, contendo água, por um becker contendo água, mas um corante azul, que vai facilitar a visualização da ocorrência do fenômeno de capilaridade nas diferentes pipetas que nós utilizamos no nosso experimento. Então, da direita para a esquerda, nós temos a redução do volume interno, ou melhor dizendo, do diâmetro interno, né, dessas pipetas aí. Nós temos a pipeta de 10, de 5, de 2 e de 1 ml, aí da direita para a esquerda. Então nós observamos nitidamente que, com a redução do diâmetro interno dos tubos de vidro, ocorreu uma maior elevação da coluna de água dentro desses tubos. Obviamente, à medida que a altura da coluna de água aumenta dentro dos tubos, nós também vamos tendo o aumento da pressão hidrostática desta coluna de líquido, uma vez que pressão hidrostática, por definição, é diretamente proporcional à altura de uma coluna de líquido, né? Nós sabemos que lá da física, que a pressão hidrostática ela é igual à multiplicação da densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura assumida pela coluna de líquido no final. Então, logicamente, nessas 4 situações que estão sendo mostradas aí, a altura da coluna de líquido ela está em equilíbrio, tá? Ela está em equilíbrio. Então, nós temos um equilíbrio de forças. Nós temos a força de capilaridade tendendo a arrastar, a puxar a coluna de líquido para cima. Em contrapartida, nós temos ao mesmo tempo a força da gravidade exercendo, juntamente com a força-peso da coluna de líquido, exercendo uma força contrária à elevação da coluna de líquido. Portanto, na situação em que a coluna se eleva mais, maior é a intensidade também da força de capilaridade, porque maior foi a força de capilaridade necessária para se igualar à pressão hidrostática. Finalmente, nós introduzimos então um tubo capilar, né, com diâmetro interno extremamente reduzido dentro deste becker contendo um corante para facilitar a visualização da coluna de líquido, já que ela é muito fininha dentro deste tipo de tubo. Aqui nós temos o nível da coluna de água dentro do tubo capilar. Praticamente tão fininho que a gente não tem nem como ver a formação do menisco aqui. Tá? Mas o que nós podemos observar aqui é uma elevação consideravelmente maior do nível de água dentro do tubo capilar em relação às pipetas mostradas anteriormente. Tá? Então isso significa que a água ela está interagindo mais fortemente com as paredes internas de vidro deste tubo. Reforçando mais uma vez, né, quanto menor o diâmetro interno de um tubo de vidro, maior é a superfície disponível para a interação deste tubo, desse material, o vidro, com as moléculas de água
por meio das forças de adesão. Inclusive aqui na base mesmo aqui desse tubo, aqui onde ele está tocando a interface da água que está no becker, nós podemos observar aqui, ó, até mesmo por fora, né, a ocorrência aqui do fenômeno de capilaridade. A água, ela está como escalando a parede externa do capilar de vidro. Então, se nós formos retirando esse capilar de dentro aqui deste becker, nós vamos vendo a formação de uma estrutura contígua de água com a parede externa do tubo de vidro, evidenciando também para nós aí a ocorrência do fenômeno de capilaridade. Pessoal, uma informação importante é que para a ocorrência do fenômeno de capilaridade é necessário que a magnitude das forças de adesão supere o somatório das forças de coesão. Desta forma, a adesão água-vidro precisa ser maior do que as próprias forças de coesão água-água. Neste sentido, nós sim teremos o deslocamento da coluna de líquido no sentido ascendente dentro dos tubos de vidro. Tá? Situações em que as forças